igreja. Vamos começar mais um culto online. Que você possa adorar o Senhor na tua casa. Hoje, domingo, dia dos pais. Você que talvez, está com seu coração triste aí porque não tem o seu pai aí perto. Talvez ele já tenha partido. Que você possa entregar o teu coração para o Pai Celestial. Porque Ele te ama. Ele entregou o seu Filho amado por nós na cruz. Então comece a adorar. Vamos adorar ao Senhor essa noite. O Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Yeshua.
Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua. Você pode dizer isso na sua casa? Vai dizendo Yeshua, Yeshua. Oh, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você. Yeshua, Yeshua. Oh, nós te adoramos, meu Rei. Te adoramos, glorioso Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando. Feche os teus olhos. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Oh, soberano Deus.
Ele é tudo para você. Oh, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo para mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Não há outro. Oh, Jesus. És tudo para nós, Senhor. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. És o ar que eu respiro. És o ar que eu respiro, Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Deus abençoe, família. Boa noite. Um abraço aqui do seu pastor Marcos Windson, da minha esposa, a pastora Marcela, dos meus filhos Natan e Alícia. Hoje é domingo, hoje é culto da família. Seja bem-vindo à nossa celebração. Nosso culto online, você aí na sua casa, nós estamos aqui na nossa sede provisória, louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer ainda. Diga amém. E hoje comemora-se o Dia dos Pais. Você já deu aí os parabéns para o papai que está perto de você? Você já honrou a vida do seu pai hoje? Filho, filha, você já agradeceu ao seu papai? Já olhou bem nos olhos dele e falou: pai, obrigado, porque o Senhor é uma bênção na minha vida. Obrigado, pai, por todo o esforço que o Senhor tem feito para me abençoar, para me dar o melhor. Pai, obrigado, eu reconheço a sua paternidade sobre a minha vida. E para você que tem o pai do coração, é importante também que você se expresse, agradeça também e honre o seu pai do coração. Muito importante isso. Para você que, assim como eu, não tem mais o pai biológico, né? Para você que o seu pai já partiu, já está descansando, né, na eternidade, eu quero deixar o meu abraço para você. E assim como o Espírito Santo de Deus é aquele que consola o meu coração e conforta o meu coração, e assim como eu dirijo todo o meu carinho primeiramente ao Pai Celestial e também ao meu Pai Espiritual, apóstolo André Ricardo Rezende, a quem eu tenho um grande apreço, de fato é o meu pai do coração, eu deixo aqui para você que não tem mais o seu pai biológico, um abraço assim que vai consolar o seu coração, que vai assim fazer com que você se sinta aconchegado nos braços do Pai. Recebe aí, 1, 2, 3 e bem gostoso, um abraço de consolo, um abraço de fortalecimento. Se sinta agora amado. Você filho, você filha, é uma bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu quero deixar também meu abraço para todos os pais da Igreja Batista Missionária, tá? Eu amo cada um de vocês. Um abração aqui do seu pastor, tá? Eu amo cada um de vocês. E este é o primeiro dia dos pais que nós passamos com restrição de afeto. Para o papai que está no grupo de risco contra o Covid-19, né, não pode abraçar. Tem que tomar cuidado, né? Mas nós deixamos um abraço para você, papai, que está longe do filho, que queria muito abraçar, tá? Você, filho, que queria muito abraçar o seu pai, de repente você está perto, mas não pode abraçá-lo, que o seu coração fique em paz, tá? E que você possa celebrar por todas as vezes que você já pôde abraçar, todas as vezes que você teve a oportunidade de abraçar e aproveitou essa oportunidade. E o mesmo eu quero dizer para você, que o seu pai já partiu. Não fique com o coração pesado de tristeza nesse dia, mas se alegre por todas as vezes que você teve a oportunidade de abraçar o seu papai, e você abraçou, e você o fez, por todas as vezes que o seu pai veio te abraçar, te dar um carinho, e você correspondeu a esse carinho. Tem aquele pai que é mais fechado, né, que não gosta muito de abraçar, vai ter filho que não liga para isso não, já chega e está abraçando, beijando. Pois é, você que aproveitou cada oportunidade, celebre, tá? Em nome de Jesus, celebre por cada momento que você já teve a oportunidade de conviver com o seu papai biológico ou o seu pai do coração que já partiu, que já não está mais entre nós, ok?
Nós vamos agora orar pelas nossas famílias e abençoar os nossos pais. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, que venha sobre o Teu reino. Que o Teu nome seja santificado na vida de cada filho. Pai, eu peço a Ti que o Teu nome seja santificado na vida de cada pai. Eu quero agradecer ao Senhor agora, por cada pai que está conectado conosco, por cada pai da cidade de Raul Soares, por cada pai, Senhor, de Minas Gerais, do Brasil. E eu quero também agradecer ao Senhor pelo meu pai do coração, que eu carinhosamente chamo de Edi, que é o esposo da minha mãe, lá em Urucânia. Eu quero agradecer e celebrar ao Senhor pela vida do meu pai do coração, pela vida do meu pai espiritual, apóstolo André Ricardo. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, por dar a nós, a cada um de nós, essa oportunidade. Porque a Tua palavra diz no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade de nos tornar filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. E nós podemos chamar agora, clamar: Abba, Pai. Paizinho, obrigado. Obrigado, Pai eterno. Obrigado por estar sempre conosco. Nós queremos celebrar ao Senhor e agradecer pela Tua presença conosco cada dia. Nós entregamos agora cada papai no Teu altar, cada criança deste lar agora, desde a criança recém-nascida, aquela que está no ventre também, colocamos diante do Senhor. Nós entregamos ao Senhor agora, Pai, nesta hora, aquele que tem um sonho, meu Deus, de se tornar papai. Abençoa esse marido, essa esposa, com fertilidade, Senhor, com graça, com paz, para que possam gerar filhos para o Senhor. Nós entregamos agora diante do Senhor cada família que está conosco, que está conectada conosco, todas as famílias, Raul Soares, Minas Gerais, Brasil, mundo afora. Nós os abençoamos e celebramos ao Senhor por esse dia tão especial em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Agora nós vamos fazer uma oração pelas vítimas da explosão lá em Beirute, no Líbano. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que fizéssemos um momento de intercessão por cada vítima dessa explosão. Pai, nós ligamos agora o nosso pensamento, a nossa fé, e nós queremos agora, Senhor, pedir ao Senhor que o Teu Espírito Consolador console agora o coração de cada família, Senhor, que está enlutada. Quantos filhos, Senhor, que estão enlutados nesta hora, que estão chorando porque perderam o pai. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor agora, toma no Teu altar. Pais também que perderam filhos, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, aquelas famílias que não tiveram perdas de algum parente, mas perderam também as suas conquistas, perderam o lar onde cresceram, perderam, Senhor, cada item que, por mais simples que seja, foi conquistado ali com o suor do rosto, com dignidade. Traz o consolo que vem do Senhor. Paizinho, que o Teu Espírito continue trabalhando em cada coração ali. E eu peço ao Senhor que aquele que estava pensando assim, acabou, é o fim, que o Senhor possa despertar agora essas pessoas para um novo recomeço, porque aquilo que para nós parece o fim, Senhor, para Ti é um novo recomeço. Então, Senhor, que seja um novo recomeço para cada família ali em Beirute. Nós colocamos diante do Senhor cada vítima, colocamos diante do Senhor toda aquela geografia e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. O mês de agosto, que é bem conhecido, como o mês dos pais, por causa do Dia dos Pais, também este ano ganha destaque diante da conscientização sobre a violência contra a mulher. E eu quero nesta hora convidar você para que juntos possamos orar e pedir ao Senhor que proteja cada mulher que
nessa hora, agora mesmo, pode estar sendo vítima de violência. Vamos orar para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor abençoe os relacionamentos, mas sobretudo, vamos pedir ao Senhor para que aquela que está já há muito tempo sofrendo, sendo vítima, para que o Senhor a dê força e coragem para tomar uma medida, para contar para alguém, para pedir socorro. Vamos pedir ao Senhor. Vamos orar agora, interceder. Feche os seus olhos. Pai, nós colocamos diante do Senhor, nesta hora, todas as mulheres, Senhor, da nossa cidade. Raul Soares, zona urbana, zona rural, os distritos, Senhor, Minas Gerais, Brasil, mundo afora, entregamos diante do Senhor, Pai, aquelas que têm sido vítimas, Senhor, de violência doméstica, de abuso, de assédio. Toma nas tuas mãos, Senhor. Pedimos a tua intervenção. Pedimos, Senhor, que essa que tem sido vítima, Senhor, se encha de uma coragem que vem do Senhor para denunciar o seu agressor. Eu peço ao Senhor, toma no teu altar agora, Senhor, aqueles que de alguma forma, Senhor, têm visto algum tipo de violência ou coisa desse tipo acontecendo, para que não façamos vista grossa, para que possamos de fato, além de orar, agir, tomar uma atitude também, para a glória do nome do Senhor. Toma no teu altar cada relacionamento, que haja paz, que haja harmonia. Senhor, eu peço ao Senhor, nesse mês também, que é o mês da conscientização contra a violência à mulher, nós colocamos o teu altar agora e pedimos a Ti que haja, de fato, essa conscientização no meio da nossa sociedade, Senhor, aqui na nossa cidade de Raul Soares, na nossa comunidade, no meio da igreja, que possamos estar alinhados nisso, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nós abençoamos agora cada mulher que tem sido vítima e pedimos ao Senhor livramento. Pedimos ao Senhor graça, força. Pedimos ao Senhor da coragem. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Eu quero deixar agora um abraço para nossa aniversariante, que é a Letícia do Arlindo. Deus te abençoe, filha. Um abraço aqui do seu pastor, da pastora, da Alice e do Natan. Que o Senhor Jesus multiplique os seus anos de vida nesta terra com muita saúde. É um novo ciclo, é um novo tempo. Seja muito bem-vinda a esse novo de Deus na sua vida, tá bom? E hoje também é aniversário da nossa irmã Paula, aqui do Ministério de Louvor. Que Deus te abençoe, filha, com muita saúde, com muita paz. Um abraço aqui do seu pastor. Longevidade, vida longa, que o Senhor te dê sabedoria, que todos os seus dias continuem sendo guardados pelo Senhor, tá bem? Para você que está fazendo aniversário, mas eu não falei o seu nome aqui, recebe aí também agora saúde, graça, livramento do Senhor. Recebe agora sabedoria. Eu profetizo longevidade sobre você agora, vida longa com saúde. Nós vamos agora passar para a palavra do Senhor, e no final eu vou estar falando como nós vamos proceder diante do decreto de lei municipal número 547 de 2020, do dia 6 de agosto, que autoriza o retorno das atividades religiosas das igrejas, obedecendo ao protocolo de combate e prevenção do Covid-19. Então nós vamos falar no final como vai ser aqui na Igreja Batista Missionária, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos ler mais uma vez. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ô Paizinho, é a tua palavra. Senhor, a tua palavra não pode voltar para o Senhor vazia,
sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. Oh, Pai, ninguém está aqui para ouvir o homem, porque, Senhor, o máximo que o homem consegue é dar uma informação, mas não é apenas a informação que muda a vida da gente, mas nós experimentamos uma mudança quando nós recebemos uma revelação da Tua palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, Senhor, então, vem Espírito Santo, vem agora usar agora, Senhor, cada ponto, cada vírgula, Senhor, agora da palavra do Senhor, e gera vida em nós, vida abundante. Espírito Santo de Deus, Espírito que vivificou a Jesus Cristo dentre os mortos, vem nos vivificar nesta noite, por meio da palavra. Senhor, toma agora, Senhor, cada pessoa que está conectada conosco, abre o nosso entendimento, fala conosco, porque quando o Senhor fala, a criança entende, quando o Senhor fala, o adolescente entende, o jovem, aquele que já é mais experiente entende, porque o Senhor consegue alcançar todos nós, falar conosco ao mesmo tempo por meio da Tua palavra. Então envia a Tua palavra, Senhor, nesta noite, com poder, com autoridade, que a Tua palavra vá, Senhor, e que ela produza o resultado para o qual está sendo mandada nessa noite. Diga amém, diga eu recebo, eu tomo posse. E agora eu quero convidar você para aplaudir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você aí agora na sua casa para celebrar o Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia, glorifique o nome do Senhor. Isso, exalte o nome do Senhor, adore a Ele, faça isso com todo o seu coração, com toda a sua força, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Oh, Paizinho, nós te louvamos, nós celebramos ao Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua presença conosco. Ah, Pai, obrigado por esse ambiente de fé, de graça, de poder, Senhor, de autoridade, que vem por meio da Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Diga amém. Nós sabemos que o nosso sistema solar, ele tem bilhões de anos. Porém, o Senhor Jesus é anterior a tudo isso. Ele tinha já uma glória extraordinária com o Pai, antes que tudo isso viesse a existir. O Senhor Jesus, ele é anterior a toda criatura, tanto os seres espirituais quanto aos seres humanos. Sim, ele é anterior a todas as coisas que existem. E ele já tinha junto ao Pai uma glória extraordinária. Maravilhoso isso. E esta glória, ele desfrutava em perfeita harmonia com o Pai Celestial. O Senhor Jesus é Deus, e ele estava no princípio com Deus, como nos diz a palavra. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas qual era o relacionamento do Senhor Jesus com o Pai lá no princípio? Era um relacionamento de completa coordenação, envolvimento e realização. Esse era o relacionamento. O Senhor Jesus, ele era chamado de Verbo no princípio. O nome Jesus, que quer dizer Deus salva, ele recebeu esse nome aqui na terra. Mas no princípio era o Verbo de Deus. E o que esse Verbo fazia lá no princípio com Deus? Bem, lá no princípio o Verbo executava as coisas que o Pai mandava. Então o Pai falava com autoridade e o Verbo realizava, obedecendo, fazendo exatamente aquilo que o Pai havia pedido. E então, nós temos ali a evidência de duas coisas: a autoridade do Pai e a obediência do Filho. Porque o Pai dizia, haja luz, e o Verbo então dizia, pronto, é agora, Pai,
e realizava exatamente aquilo que o Pai pediu. E tudo que o Pai foi ordenando no início da criação, o Verbo foi executando. Autoridade e obediência. E todas as coisas foram criadas no princípio pelo Verbo. Elas foram criadas dentro de um princípio de sujeição. Isso mesmo. E depois de pronto, Deus o Pai transferiu ao ser humano esse domínio e essa sujeição. Confira comigo. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mas é evidente que Deus o Pai e o Senhor Jesus, eles já sabiam que o diabo ia se rebelar. Sim, mas apesar de tudo isso, Deus deu continuidade a todas as coisas. Sim, e todas as outras coisas no universo estão sujeitas a Deus, perfeitamente sujeitas e obedientes à autoridade de Deus. Isso foi estabelecido pela obediência do Verbo. Veja que o mar não desrespeita os limites que o Verbo colocou por ordem de Deus. Outra coisa, o dia completa o seu ciclo, manhã, tarde e noite, assim como o ano em toda a sua trajetória. São 12 meses, 365 dias. Tudo obedece à autoridade do Pai. Todas as coisas na terra. Sim, a terra continua produzindo desde a criação. Alguém pode até tentar esterilizar esta terra, tornar essa terra estéril. E até mesmo, se alguém jogar uma bomba atômica em um determinado local da terra, depois de algum tempo, ela vai se sujeitar novamente a Deus e vai produzir. Sim, todas as coisas no universo sujeitas ao Pai, porque o Verbo as sujeitou. Porém, essas duas criações de Deus, os anjos caídos e o ser humano, não quiseram ficar debaixo da autoridade de Deus o Pai, e nem debaixo da autoridade do Verbo. Sim. E foi justamente por causa disso que Deus então resolveu enviar o seu Filho Jesus aqui na terra. Tá? Porque se Deus quisesse, irmão, se Ele quisesse com toda a autoridade e com todo o poder que Ele possui, Ele simplesmente dominaria tudo. Ele sujeitaria todo mundo, toda a terra na marra. Ele faria isso. Mas se Deus procedesse assim, nós não teríamos liberdade. Então Deus não quer sujeitar ninguém na marra. Deus não é Deus de escravidão. Senão tudo já estaria resolvido. Sim, Deus não quer simplesmente mandar em tudo. Porque se Ele quisesse, Ele já teria exterminado da face desse planeta, do universo, os anjos caídos. Porque se Ele quisesse, Ele já teria dado um jeito em todos os seres humanos rebeldes na face dessa terra. Mas Ele não pôde fazer isso, porque esse método de sujeição, a força na marra, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Sim, Satanás, ele que procede desta forma, mas Deus não. Porque se Deus fizesse isso, forçando todo mundo, sujeitando todo mundo na marra e na força, seria o mesmo que assinar um atestado de incompetência para Lúcifer. Deus não vai fazer isso, de jeito nenhum. Porque a sujeição a Deus, ela tem que ser dentro do princípio do amor. Um ato espontâneo e voluntário, gerado em amor. O que provoca todo o caos, tanto no mundo, quanto na vida particular, e até mesmo dentro da igreja, é a rebeldia, a desobediência. É quando a pessoa não quer se sujeitar, sim. E Deus sabe muito bem que Ele não pode contar com qualquer ser humano,
para fazer isso, para restaurar novamente o princípio da obediência por amor. Porque o homem pecou, caiu, se distanciou de Deus. E foi por isso que ele pegou aquela pessoa que estava junto dele lá no princípio. Quem? O Verbo, Jesus, estava com Deus no princípio, lá na criação. E foi ele que o Pai falou: olha, eu vou enviar você. Você que fielmente executou toda a minha vontade desde o princípio. Foi ele que o Pai enviou, mas agora não apenas com o papel de ser um Deus nessa terra, mas para cumprir o papel de um ser humano, com o mesmo corpo de todos os seres humanos rebeldes. Sim. E através deste corpo humano, Deus o Pai esperava que Jesus, o Verbo de Deus, colocasse novamente todas as coisas em sujeição a Deus. E isso por obediência e por amor. Então ficou claro que o ser humano por si mesmo, ele não quer se sujeitar a Deus. E por isso, Deus então envia o seu Filho Jesus Cristo para lhe sujeitar todas as coisas através do amor e da obediência. Acompanhe comigo a leitura, Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É assim o ser humano. Vive tentando estabelecer a sua própria justiça. Né? É porque a minha religião é melhor, sabe? Eu até fui daquela outra, sabe? Mas agora eu sou dessa religião. Não. Tentativa de estabelecer a própria justiça. Porque não é sobre a religião, mas é sobre o que Jesus veio fazer nesta terra, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, todo o capítulo 10 da carta aos Romanos, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar sobre Israel, que conhecia a Deus e não se sujeitou à justiça de Deus. Israel estabeleceu a sua própria justiça, porque Jesus é a justiça de Deus. E mesmo o povo escolhido para desempenhar esse papel de sujeição e obediência a Deus, criou uma outra justiça paralela, uma justiça rebelde à justiça de Deus. Sim, tanto é que eles vão matar Jesus, porque eles rejeitaram a justiça de Deus por meio de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então veja bem, Jesus Cristo é a justiça de Deus, aquele que sempre foi fielmente obediente, e não foi por obrigação, e nem por conveniência, que Jesus sempre obedeceu ao Pai. Sim, e ele é Deus igual a Deus. No entanto, ele se sujeitou ao Pai. Ele mesmo veio a este mundo, sim, num corpo igual ao nosso, igual ao meu, igual ao seu, para colocar em ordem todas as coisas e sujeitá-las a Deus o Pai. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja que o Senhor Jesus veio com a disposição de ser perfeitamente obediente e jamais fazer a sua vontade. É interessante que o nível de submissão e de sujeição que o Senhor Jesus traz e nos ensina com a própria vida, ele é primeiramente vertical a Deus, mas ele é também horizontal, começando pela obediência aos seus pais terrenos, que ele tinha aqui neste mundo. Vamos conferir? Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51. E Jesus desceu com seus pais, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Veja que o Senhor Jesus, ele se sujeitava a José, que era o seu pai adotivo.
e ele se sujeitava a Maria, que era a sua mãe biológica. Gente, isso até os 30 anos de idade. Imagina comigo, um homem já barbado, capacitado, filho de Deus, que sabia muito bem quem ele era, e a própria mãe de Jesus também sabia, porque no versículo 51 vai dizer que Maria, sua mãe, guardava no coração todas essas coisas. E em nenhum momento o Senhor Jesus quis mandar nos pais. Pelo contrário, ele se sujeitava aos seus pais. Meu Deus do céu. Ele poderia, em algum momento, dizer, né? Ô José, não vem querer me dar lição de moral aqui não, hein? Ó, não vem não, hein? Mexe comigo não, que eu sou o filho de Deus, hein? Vem me dar ordem não, José, porque você não é o meu pai. Por um acaso, não é assim que muitos filhos fazem com seus padrastos? Quantos filhos fazem desse jeito com o pai? Vem me dar ordem não, pai. Vem me dar ordem, porque o senhor já está ultrapassado, o senhor não sabe de nada. Tem uns que nem senhor, né? Você, que é isso, velho? Sabe de nada. Pois é. Veja que o Senhor Jesus respeitava os seus pais. Ele respeitava José. Ele poderia simplesmente dizer para Maria, ó Maria, que fique bem certo, hein? Uma coisa, não vem me dar ordem não, porque, entendeu? Você só me gerou e eu sou filho de Deus, hein? Eu faço o que eu quero. Não aceito você nem José me corrigir, não. Quem me corrige é só Deus. Veja bem. No entanto, o Senhor Jesus, ele se sujeitou. E isso até os 30 anos de idade, porque ele tinha que estabelecer novamente a obediência aqui na terra. E um dos mandamentos é o filho se sujeitar ao pai, se sujeitar à mãe, honrar o pai e honrar a mãe. E isso não é só no dia dos pais ou no dia das mães, é todos os dias. E Jesus então estava estabelecendo a obediência, como? Se sujeitando a quem foi colocado sobre ele, acima dele. Já que José e Maria foram escolhidos para criar o menino Jesus, então eles são os meus pais e eu vou obedecê-los, eu vou me sujeitar. Olha só a humildade e a obediência do Senhor Jesus, vertical ao Pai e horizontal, começando pelos seus pais. Então observe, se o Senhor Jesus obedecia, se sujeitava aos seus pais, certamente ele também obedecia e se sujeitava às demais autoridades. É um princípio que não pode ser quebrado, é um valor que não pode ser perdido. E assim, Jesus Cristo foi vivendo até os 30 anos, até que chegou o momento, o reino de Deus estava chegando. João Batista, a voz que clama no deserto, já estava preparando o caminho do Senhor, e era a hora. O Senhor Jesus recebeu a ordem do Pai, e ele foi então se batizar nas águas. E por que ele foi se batizar nas águas? Para se sujeitar à justiça de Deus. Veja comigo Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Por que o Senhor Jesus quis se batizar? Mesmo não precisando, mesmo não tendo nenhum pecado para lavar, mesmo sendo o próprio Salvador, gente, para se sujeitar. Sim, a quem ele estava se sujeitando naquela hora? Lógico, primeiramente a Deus o Pai, mas naquele momento ele estava se sujeitando no Rio Jordão a João Batista, que é menor do que ele. Olha só a humildade do Senhor Jesus. João Batista dizia: eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias, mas o Senhor Jesus está se sujeitando a João Batista. Sim, e quando João Batista estava dizendo isso, né, eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele estava reconhecendo que Jesus era maior do que ele. Sim,
Mas Jesus estava ali para restabelecer a sujeição e a obediência. Isso, porque esse é o princípio do reino de Deus, gente. Sem sujeição e sem obediência não há reino de Deus. Sem respeito à autoridade e à hierarquia, não há reino de Deus. Há anarquia. O Senhor Jesus veio acabar com a anarquia e estabelecer a sujeição. Ele estava fazendo isso num corpo humano, igual ao nosso. E para cumprir a justiça de Deus, ele se sujeita a João Batista. Naquele momento, João estava com a autoridade do batismo. O ministério do batismo nas águas tinha sido dado a João Batista. Então o Senhor Jesus respeitou a unção de João Batista, respeitou a autoridade de João Batista. Eu fico imaginando o Senhor Jesus conversando com João e falando: não, João, eu reconheço, eu sou Deus, eu sou maior que você. Mas agora, nesse momento, João, quem é que está com a autoridade do batismo? Eu ou você? Você, João. Você é a autoridade agora, João. E eu quero cumprir a justiça de Deus o Pai. E ele então se sujeita a João. Agora veja comigo que logo após o batismo, o diabo tentou fazer com que o Senhor Jesus se sujeitasse a ele. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja que desde o princípio nós estamos aprendendo que Deus não quer sujeitar ninguém à marra. Deus não quer forçar ninguém a obedecer. Deus não quer fazer nada por forçação de barra. Ele não é tirano. Mas o diabo vai usar de todas as formas para tentar sujeitar o homem a si. E ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus aqui. Só que para cima de Jesus não. Jesus se sujeitou ao Pai desde o princípio. E o diabo então tentou se aproveitar daquele momento onde o Senhor Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, cansado, com fome. E ele tenta fazer uma proposta e sujeitar o mestre. Mas para cima de Jesus não. Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E naquele momento, o Senhor Jesus se sujeitou à palavra de Deus. Ele fez isso como qualquer um de nós tem de se sujeitar, como qualquer um de nós tem de fazer. Temos que nos sujeitar à palavra como está escrito. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu Deus! E assim, ele, o Senhor Jesus, o verbo de Deus, ele vai fazendo durante todo o seu ministério, restabelecendo a sujeição. E somente uma pessoa obediente pode ser sujeita a outra. Sim, uma pessoa que não é obediente, ela vai dizer, né? Por que você está querendo mandar em mim? Eu sou maior que você. Por que você está querendo mandar em mim? Eu sei mais do que você. Olha só a minha patente. Por que você está querendo mandar em mim? Sim. Mas Jesus, aqui a patente mais alta, estava entre os homens. E ele teve então um nível de sujeição e obediência vertical e horizontal. Sim, é muito forte isso. Agora observe que na vida da igreja nós temos pessoas que têm curso superior, PhD, mas no reino de Deus, preste atenção, dentro da casa do Senhor, pode ser que o líder desta pessoa que é PhD, que tem curso superior, seja um irmão ou uma irmã simples, que nem o primeiro grau tem completo. Sim. Aí, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, né, diz assim: não aceito não, eu não vou me sujeitar a esse ignorante, sabe nem falar direito, sabe nem ler direito, não vou me sujeitar.
Querido, quem age assim está fora do princípio de sujeição do reino de Deus, porque não tem humildade. Sim, Jesus Cristo é Deus e Ele está se sujeitando desde o princípio. Agora veja comigo uma das declarações do Senhor Jesus durante o seu ministério. E Ele disse isso em resposta aos discípulos que insistiam para que Ele comesse alguma coisa. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Observe que fazer a obra naquele momento era mais importante do que comer. Olha a que ponto, a que nível o Senhor Jesus se sujeitava àquele que o enviou para fazer a obra. Ainda o Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque faço sempre o que lhe agrada. O Senhor Jesus não vai fazer nada que possa trazer-lhe contentamento próprio, mas Ele sempre vai querer fazer tudo aquilo que agrada ao Pai. E através dessa sujeição, o Senhor Jesus está preparando um ataque poderoso contra Satanás, que até aquele momento governava o mundo com poder absoluto. Sim, ele fazia o que bem queria com todos os seres humanos, até aquele momento, mas se sujeitando ao Pai, sendo humilde, estabelecendo a ordem, sendo obediente. O Senhor Jesus está preparando um ataque poderoso contra o inimigo. Sim? E nós podemos vislumbrar esse ataque poderoso quando o Senhor Jesus vai vencendo etapas, quando vai chegando cada vez mais próximo da sua glorificação, que é morrer na cruz, que é ser obediente até a morte e morte de cruz. João capítulo 12, a partir do versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O Senhor Jesus está mostrando mais uma vez que através da obediência, Ele vai desalojar Satanás. Ele vai desalojar o diabo, o inimigo. Sim, porque o que foi que abriu, gente, as portas do inferno neste mundo? A rebeldia, a desobediência. Sim, estas coisas fizeram com que o inferno entrasse nesse mundo e o dominasse. Mas agora o Senhor Jesus, sendo obediente num corpo humano, igual ao meu, igual ao seu, Ele está prestes a fazer com que as portas do inferno sejam trancadas. Uau, meu Deus, sim, sim. Ele sabe que está prestes a ir ao inferno e arrancar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Sim, o Senhor Jesus sabe muito bem que aquilo que vai expulsar o inimigo deste mundo é a obediência, é a sujeição. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja como este era o principal fundamento do reino de Deus. E só então, naquele último instante, crucificado, todo ensanguentado, até a última gota de sangue, o Senhor Jesus, Ele ergue os olhos aos céus e diz: está consumado. Ele diz: tetelestai, está terminado, está tudo pago. E naquele momento, o Senhor Jesus estava então dando uma reviravolta nesta terra, no universo. Ele estava agora colocando em ordem o caos, assim como lá no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, aquele caos. Agora o Senhor Jesus, que estava lá no princípio, o Verbo de Deus, Ele é agora na cruz o Cordeiro de Deus, que está agora dando um jeito no caos, colocando em ordem o caos causado pela
desobediência. Uma coisa nós podemos ter certeza. No princípio, quando o verbo de Deus, ele trabalhava com Deus, o Pai dizia: haja luz, e o verbo ia lá e executava, as coisas iam surgindo sem nenhuma dificuldade, sem qualquer tipo de oposição. Tanto é que Deus olhou e viu que era bom. Mas agora, para o verbo de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, restabelecer a sujeição e a obediência por amor, ele está enfrentando a oposição de todos os lados. O Senhor Jesus sofreu oposição dos próprios irmãos. O Senhor Jesus sofreu oposição dos líderes religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Ele sofreu oposição dos romanos, dos poderes constituídos, dos poderes políticos. Ele sofreu oposição do inferno, do diabo. Tudo é colocado à frente para atrapalhar. Você tem enfrentado alguma oposição ultimamente? Há quanto tempo? O Senhor Jesus sabe muito bem o que é enfrentar oposições. Mas não desista. Ele não desistiu, não desista. Olha, mas o Senhor Jesus estava determinado a obedecer até o fim. E quando ele diz lá na cruz do Calvário: está consumado, gente. Foi o grito da vitória. Sim, o grito da nossa vitória. Essa vitória é nossa, é minha, é sua. E naquele momento, o Senhor Jesus estava com autoridade. Sim, Ele estava com autoridade para invadir o inferno e para arrancar de uma vez por todas das mãos do diabo, de Satanás, as chaves da morte e do inferno. Mas se não fosse a obediência e a sujeição do Senhor Jesus, quando ele chegasse lá, pensa, o Senhor Jesus chegando lá, e o diabo falando para ele: o que você veio fazer aqui? Está com brecha? Não. Você desobedeceu seus pais? Não, quando você era pequeno, está anotado aqui no meu caderno. Você desonrou José, que era o seu pai adotivo. Você desonrou Maria, que era a sua mãe biológica. Não, aqui não. Se o Senhor Jesus não tivesse obedecido fielmente, o inimigo podia falar para ele bem naquela hora que ele ia pegar a chave: não, você não pode pegar a chave, não. Você pecou. Não pode pegar a chave, não. Você não conseguiu agradar a Deus em todos os requisitos. Você falhou, não, aquele dia, aquela hora, você estava com aquela pessoa. Não vem não. Muito pelo contrário, irmãos. Ai, meu Deus. De repente o Senhor Jesus chega sem avisar, e põe o pé ali naquele lugar. E o inferno para. O diabo fica congelado, tudo para, fica todo mundo paralisado ali. E eles não podem dar nem o pio, não pode falar nada, porque o Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Em nada ele pecou. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai, meu Deus do céu. E o Senhor Jesus Cristo, então, de uma vez por todas, aniquilou o nosso inimigo. Sim, o Senhor Jesus foi obediente desde muito antes da criação do mundo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E nunca houve nele qualquer desobediência ou rebeldia. Ele se sujeitou ao Pai em tudo. Nós sabemos que a pessoa que se humilha, ela é exaltada. O Senhor Jesus se humilhou até o fim e deixou que lhe humilhassem. Por isso, a palavra de Deus continua dizendo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é assim que o reino funciona. E na igreja não pode ser diferente. Nós não podemos dar lugar à rebeldia, não podemos nos rebelar contra as autoridades, não. Se eu sou o número 2, o número 3, ou o número 4, ou o número 5, eu preciso exercer o meu papel como número 2, número 3, número 4 e número 5. Sim, pode alguém até ser o servo milionésimo na hierarquia do reino de Deus. Se, porém, for obediente até o fim, Deus o Pai o exaltará sobremaneira. Sim, porque quem se humilha é exaltado. Quem se sujeita a Deus e à autoridade é glorificado. O Senhor Jesus disse: Pai, glorifica-me, como te glorifiquei na terra, porque eu tenho esse direito. E nós temos que fazer a obra nos sujeitando uns aos outros. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Todos nós temos que nos sujeitar a Cristo. Todos nós. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus quer ser tudo em todos, mas isso só pode ser feito através da sujeição e da obediência. Como Jesus foi a única pessoa que se sujeitou perfeitamente ao Pai, então Ele é o cabeça. Todas as coisas vêm abaixo dele. E Ele quer fazer isso para que tudo seja entregue ao Pai. E é o maior esforço de amor que alguém pode fazer. Interessante que Deus tem paciência em esperar, hein? Sim. Sabe aquele momento que a gente se pega pensando assim, e às vezes até fala, né? Ai, Jesus, por que o Senhor não volta logo? Ô Pai, por que o Senhor não manda Jesus logo? E acaba com tudo isso de uma vez? Às vezes vem esses questionamentos, essas perguntas, a insegurança diante de tudo que já vivemos, que vamos viver ainda, diante das incertezas, esse pensamento vem. Será que o Senhor não está vendo, Pai, tudo isso que está acontecendo? Por que o Senhor não manda Jesus logo? Sabe por quê que o Pai não manda Jesus logo? Não é porque Ele está indiferente, não. Não pense você que Deus não está vendo, não. Não é isso. Mas é por causa da paciência de Deus. Porque Ele está esperando que todas as coisas lhe sejam sujeitas através do seu Filho, a quem Ele enviou. Acredite você, tudo isso que nós estamos vivendo, mundo afora, toda essa experiência com essa pandemia, tudo isso está cooperando para que milhares e milhares de pessoas se sujeitem a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não murmure, não pense que Deus está indiferente à situação mundial, à sua situação particular, porque agora você está sabendo que Deus está fazendo
com que todas as coisas, Ele está esperando, melhor dizendo, que todas as coisas se sujeitem a Ele por meio de Jesus. É, isso mesmo. Isso porque Deus não é autoritário, Ele não é tirano, Ele não é nenhum ditador, não. Mas o Senhor Jesus é aquele que conquista e que constrange por amor, sim, para que depois Ele sujeite tudo ao Pai, todas as coisas. Ainda, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Sujeitai-vos por amor do Senhor, porque assim é a vontade de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei Jesus. A igreja que Deus quer é essa. O mundo que Deus quer é este, sim. E todas as vezes que a gente começa a ver, não somente na igreja, mas no ambiente de trabalho, na escola, ou em qualquer outra esfera da sociedade, todas as vezes que nós começamos a ver nesses ambientes focos de rebelião, de rebeldia, é o inimigo semeando o joio no meio do trigo. Sim? É o inimigo minando as bases da obediência e da sujeição, que são princípios fundamentais do reino de Deus. Porque o diabo sabe muito bem que o reino de Deus funciona debaixo de autoridade e obediência. Sim. No reino de Deus, o que existe é ordem. Se eu estou debaixo de autoridade, seja ela eclesiástica ou governamental, eu tenho que me sujeitar. Eu tenho que me sujeitar para tapar a boca do inimigo. Eu tenho que me sujeitar para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando você e eu nos sujeitamos, Deus está vendo tudo em oculto. E quando a gente se rebela também, Deus está de olho, hein? E sabe aquela pessoa que se aproveita da sujeição dos outros para mandar um pouquinho mais? Porque tem gente que, meu Deus, sabe mandar. É bom demais para mandar. Pois é, toda pessoa que age dessa forma, se aproveitando da sujeição do outro, ela é bobinho, faz tudo que eu mando. Pessoa que age assim, ela está demonstrando fraqueza. Por isso o Senhor Jesus disse, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 43. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ei, na casa de Deus é diferente, irmão. Se na casa de Deus há servos humildes que se sujeitam, e há também aqueles servos orgulhosos, né? Pensando que os outros são bobinhos porque se sujeitam, né? E esse servo orgulhoso quer exercer ou começa a exercer uma autoridade pelo simples prazer de mandar. Fique atento, hein? Porque esse vai acabar caindo. Sim, acabará sendo humilhado. Fique atento, hein? Porque este acabará sendo humilhado. Porque aquele que se exalta será humilhado. Sim. Mas todo aquele que estiver se sujeitando a Cristo e até passando por humilhação, né?
aguentando tudo isso por amor a Cristo, pode ter certeza que você se fez semelhante a Cristo Jesus, você cresceu na sua vida espiritual, você amadureceu, tá? E isso nem todo mundo percebe. São coisas que às vezes os outros nem percebem, né? Acha que aquela pessoa tão bobinha, faz tudo ali na igreja e tudo. Mas o Senhor está vendo que você está servindo não é o homem, você está servindo ao próprio Deus. E ainda que alguém te julgue como um fraco, uma fraca, bobinho demais, é bobinha demais, o próprio Deus vai testificar com você que você é forte sim. O seu Espírito, ele testifica com você que ele vai providenciar para que no tempo certo você seja glorificado no Pai. Sim, coisas tremendas aconteçam em sua vida dentro da igreja. Sirva ao Senhor, sirva de todo o coração, tá? Agora, já caminhando para o final, quem perde o princípio desse foco pode acabar sendo controlado pelo diabo. Quem perde este princípio pode até correr o risco de perder a própria salvação. Quem não se sujeita, quem não se humilha, quem coloca a si mesmo numa posição elevada acima dos outros, dando lugar à soberba e ao orgulho, dando lugar à soberba e ao orgulho. Pessoas assim acabam desmoronando, ruindo. Mas quando uma pessoa se sujeita até o fim, como fez o Senhor Jesus, o final é a glorificação. Meu irmão, meu Deus do céu, nós vimos que não foi tão fácil assim para o Senhor Jesus se sujeitar. Ele sofreu muita oposição. Por que o Senhor Jesus permitiu que os soldados romanos batessem no seu rosto, cuspissem nele? Por quê? Porque naquele momento, aqueles soldados estavam com autoridade para aquilo. Por isso ele permitiu. Sim. O Senhor Jesus se sujeitou à autoridade de Pilatos, que era um corrupto, um mau caráter. Mais tarde eles descobrem tanta coisa errada de Pilatos, que ele não teve outro caminho, a não ser tirar a própria vida. Sim. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, reconheceu que Pilatos tinha autoridade sobre ele. Sim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Dura coisa é murmurar e se rebelar contra a autoridade dos seus pais, contra as decisões dos seus pais, contra a decisão do seu pai e da sua mãe. Você não tem ideia de quanto isso é prejudicial. Dura coisa é murmurar contra o seu chefe, é murmurar contra as decisões do seu líder, da sua autoridade. Porque se fosse eu, não faria desse jeito. Eu faria totalmente diferente. Não porque eu não gostei dessa decisão que foi tomada. Preste atenção. Isso é muito sério. E a igreja funciona bem com os princípios que Deus estabeleceu e não com a vontade de cada um de nós. O próprio Senhor Jesus disse: eu nunca faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então não é sobre a minha vontade, é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade do Pai para a igreja, por meio de Jesus. Ok? Aí de repente você diz: mas pastor, quando eu vejo alguma coisa que eu acho que está errado, que está diferente do que eu penso, pastor, o sangue ferve, o sangue talha, e quando assusta, eu tenho que falar. E aí, quando de repente, eu já falei com as pessoas que são mais próximas a mim, não, porque eu não concordo com essa decisão, eu não concordei com isso que foi feito, e tudo, quando assusta, eu já falei: pecou, hein? Murmuração, fazendo com que outros sejam inflamados com a sua insatisfação. Está errado isso. Em situações assim, nós temos toda a liberdade de chegar no nosso líder, no nosso chefe, e falar. Isso antes de comentar com qualquer pessoa. Sim. Olha, por que
que o Senhor, por que a senhora escolheu esse caminho dessa forma? Eu não entendi muito bem. Ah, pastor, mas eu não tenho essa liberdade. Então, irmão, ora. Amém? Ora. É melhor do que murmurar. É melhor. Tá? Veja que o Senhor Jesus respeitou a Pilatos, que nem rei era. Sim, ele era um procurador da Judéia, ele tinha um cargo temporário. E o Senhor Jesus respeitou a autoridade que estava sobre ele naquele momento. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você, filho, filha, que está arrependido de ter desobedecido seu pai, a sua mãe. Você que se arrependeu de desobedecer a sua autoridade, aquele que é líder sobre você. Quero orar por você que ouviu essa palavra, compreendeu o princípio estabelecido por Deus, mas você que sente assim que tem um pouco de dificuldade para se sujeitar. Sim, pastor, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Quando alguém me pede para fazer uma coisa, eu quero fazer de outro jeito. Pois é, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor agora a vida de todos que oram conosco. Eu quero entregar no teu altar agora, Paizinho, a começar deste que ora conosco, que ouviu a palavra do princípio ao fim e que está com o coração arrependido, quebrantado, e um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Eu quero orar agora e pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo continue conduzindo esta pessoa agora, Pai, ao arrependimento. O Senhor se sujeitou. O Senhor que no princípio era o Verbo, que desde o princípio, antes de toda a criação, já executava a vontade do Pai. E foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor que no princípio não teve dificuldade, não teve oposição para fazer a vontade do Pai, mas enquanto se fez carne e habitou entre nós, o Senhor enfrentou a oposição do inimigo, a oposição dos religiosos da época, e mesmo assim o Senhor avançou. Toma agora, Pai, esse irmão, essa irmã que ora conosco, que está lidando agora com uma oposição interior, a própria mente, o próprio pensamento, tentando fazer com que a inclinação seja para o mal, para as coisas carnais. Esta pessoa, Senhor, que reconhece agora que tem dificuldades para se sujeitar, que quando recebe uma ordem, um comando, não quer fazer daquele jeito que foi pedido, mas quer fazer do próprio jeito. Toma agora no teu altar, Pai. Ah, Senhor. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora que o teu Espírito Consolador, que é o nosso guia, possa agora guiar as nossas vidas, Senhor, pelo caminho da obediência e da sujeição. Nós renunciamos agora, Senhor, às obras da carne, nós renunciamos a toda rebeldia, nós renunciamos, Senhor, agora a todo orgulho, toda soberba. Nós declaramos agora, Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Toma a nossa vida no teu altar, Pai. Nos conduz por esse caminho da obediência. E eu peço ao Senhor, Pai, que esse pai que está conosco, essa mãe que está conosco, possa colher agora, a partir de agora, o melhor presente que um pai pode receber do seu filho, que uma mãe pode receber do seu filho, que é a obediência no dia a dia, que é o respeito no dia a dia. Então, Pai, toma agora no teu altar estes que oram conosco, que haja na sua vida o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu te abençoo. Você é obediente, você é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que o seu coração agora seja entregue totalmente a Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Falando agora
sobre o retorno das atividades religiosas, retorno ao culto presencial, conforme o decreto de lei municipal número 547 de 2020, do último dia 6 de agosto, que nos autoriza então a retornar com as atividades da igreja. Eu quero dar aqui alguns detalhes importantes. E o primeiro detalhe muito importante que eu quero passar para você é que durante os próximos dias nós vamos estar fazendo a implantação das medidas necessárias para a prevenção e combate ao Covid-19. Tá? Então nós vamos, junto à Secretaria de Saúde Municipal, seguir as orientações dadas para que possamos estar de forma segura nos cultos presenciais. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe muito importante está no parágrafo único do artigo 4º. Recomenda-se que as pessoas que se enquadram no grupo de risco não frequentem aos cultos presenciais. Lembrando que não está proibindo, mas é uma recomendação. Então, eu quero ler para você aqui quais são as pessoas, que estão dentro do grupo de risco. Vamos lá. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Portadores de cardiopatias graves ou descompensados. Insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica. Portadores de pneumopatias graves ou descompensados. Asma moderada grave, TPOC. Pessoas com doenças renais crônicas em estágio avançado, nos graus 3º, 4º e 5º. Diabetes mellitus, conforme juízo clínico. Pessoas com doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. Gestantes ou mulheres em puerpério. Pessoas com deficiências e cognitivas físicas. Pessoas em estados de imunocomprometimento devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV, AIDS e neoplasias. Pessoas com doenças neurológicas. Então está aí aqueles que estão no grupo de risco. A recomendação é que você que está no grupo de risco, fique em casa, em que assista ao culto online, em que assista a transmissão ao vivo. E eu quero aproveitar aqui e fazer um apelo para que você se inscreva no nosso canal, para que possamos alcançar os 1000 inscritos. Pastor, eu não entendi até hoje por que alcançar 1000 inscritos. Nós precisamos de 1000 inscritos para podermos fazer a transmissão do culto ao vivo através do celular, que é muito mais prático e muito menos burocrático, É uma coisa mais rápida, ok? Desde o dia em que nós começamos a transmitir pelo YouTube, nós gravamos com antecedência a celebração, o louvor e a palavra. E nós então deixamos ele aqui todo preparado no canal do YouTube, no nosso canal, programado para começar no horário exato do culto, ok? Mas agora, com o retorno aos cultos presenciais, nós vamos fazer a transmissão ao vivo em tempo real. Mas para isso, para ficar mais prático, mais simples, nós precisamos de 1000 inscritos no canal para termos o direito de usar com facilidade, com simplicidade e praticidade, o celular para transmitir, ok? Então eu conto com a sua colaboração, se inscreva no nosso canal, tá bom? Beleza, pastor? Então, domingo tem culto, calma. É importante que você compreenda que os cultos serão por agendamento, não é só chegar aqui na porta da igreja e vir para o culto, não, tá bom? É por agendamento, nós temos que agendar, porque nós temos um determinado número de pessoas, é um número restrito de pessoas que pode estar aqui dentro. E mais uma vez, a recomendação daqueles que estão no grupo
de risco que fique em casa. Ok? Glória a Deus. Entendeu? Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso chat, ou pode deixar aqui a sua mensagem, tá bom? E assim nós chegamos ao final de mais uma celebração. Foi muito bom estar com você até aqui. Um abraço mais uma vez a todos os papais da Igreja Batista Missionária, de todos os irmãos que estão conosco, que são de outras denominações. É um prazer tê-los conosco. Não dá para mensurar quantas pessoas são alcançadas diariamente através do nosso canal, tá? Vamos então nos despedindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a paz. Fica aí na benção. Quarta-feira tem culto, quarta-feira ainda o culto é online, ok? Aqui no nosso canal. E não se esqueça de fazer o agendamento, tá? Para o culto de domingo. Aleluia. Deus abençoe. Beijo, família.